Ei, gente, tudo bem? Bom, isso daqui ainda é a continuação do MCU. São os casos particulares do estudo do MCU, que é essa tal transmissão de movimentos. O que seria essa transmissão de movimentos? Você tem alguns dispositivos que fazem com que uma polia, um disco, transmita movimento circular, evidentemente, daqueles pontos mais externos, de uma para outra. Você tem duas situações básicas, que são essas aqui. Ó. Você tem um disco ou uma polia 1, um disco e uma polia 2 com seus respectivos raios. Observa que são dois casos particulares, a mesma polia ou disco 1, a mesma polia ou disco 2, com seus respectivos raios R1 e R2. Se você interligar essas duas polias ou esses dois discos através de uma cinta ou uma correia, isso daqui é um caso muito visto nas próprias bicicletas. Existe a transmissão de movimento através de uma cinta ou de uma correia, que ali na bicicleta é uma corrente. Existe transmissão de movimento por acoplamento em virtude dos dentes de engrenagem. Esse ponto de tangência aqui das duas polias ou discos, eu tentei representar aqui através dos discos de engrenagem. Um disco possui lá seus dentes, o outro disco possui também seus dentes, e eles vão acoplando e desta maneira transmitindo um movimento circular desses pontos 1 e 2, os pontos periféricos. Tá legal? O que tem basicamente de diferente em transmissão de correia por cinta e por acoplamento? Nessa situação aqui, os relógios, né, os mais antigos, eles funcionavam uma engrenagem girando a outra através desse acoplamento dos seus dentes. Tá legal? O que tem basicamente diferente entre a transmissão de movimento pela correia ou cinta ou por acoplamento? Observe aqui, ó. Se a cinta está transmitindo o movimento neste sentido aqui, observe que o disco 2 gira nesse sentido. Observe que esse sentido de giro é o SH, sentido horário. A transmissão se dá para a polia 1, que também girará no sentido horário, que eu vou assinalar por SH. Observe, se um gira no sentido horário, 2 gira no sentido horário. Se um girasse no sentido anti-horário, a transmissão de movimento feita via correia também ocorreria para o disco 2, também no sentido anti-horário. Então, eu diria que a transmissão de movimento não teve inversão de giro. Não para inversão de giro, diferentemente na transmissão de movimentos por acoplamento. Se o disco ou polia 1 girar no sentido horário, como por exemplo esse daqui, a transmissão de movimento será feita para a polia 2, só que no sentido contrário ao horário. Vamos chamar então simplesmente por sentido anti-horário. Isso quer dizer o seguinte: na transmissão de movimentos por correia, dessa forma, não para inversão de giro, por acoplamento dos dentes de engrenagem, sim para inversão de giro. Eu tentei ilustrar aqui de forma ampliada, mais uma vez, esse ponto de tangência de contato entre as duas polias ou os dois discos aqui, tá? Por correia, sentido horário, sentido anti-horário, não para inversão do giro. Por acoplamento, sentido horário, sentido anti-horário, sentido anti-horário, sentido horário, sim para inversão do giro. Independentemente do tipo de transmissão, seja por correia ou seja por acoplamento, esses pontos mais periféricos dos discos, que eu assinalei como pontos 1 e 2, esses pontos 1 e 2 terão velocidades lineares sempre iguais. Veja bem, as lineares, não as angulares. Então,
podemos afirmar que, para aqueles pontos 1 e 2, as velocidades V1 e V2, vista a transmissão de movimento, será sempre a mesma. Muito bem. Interpretados, então, os tipos de transmissão de movimentos para a MCU, observamos que as velocidades lineares dos pontos externos, dos pontos periféricos, são iguais. Com base nessa igualdade, temos algumas relações. Vamos às seguintes relações. Com base na igualdade, como seria então a relação entre raio e período numa transmissão de movimentos? Considerando as polias ou os discos como sendo 1 e 2, nós temos essa primeira relação aqui. R1 sobre T1 vai ser igual a R2 sobre T2. A razão entre raios e períodos são proporcionais. Você vai ver só. Então vamos lá. Nós temos aqui dois discos, o 1 com raio R1 de 30 centímetros e o 2 com raio R2 de 10 centímetros. Tá legal? Vamos supor que uma volta completa nessa polia ou nesse disco seja de 40 centímetros, 40 segundos o tempo necessário. Então o período é de 40 segundos, quanto valerá o período de giro da polia ou disco 1. Através da nossa relação, podemos verificar então que, trazendo para cá, ficaríamos assim. Raio do disco 1, 30 centímetros. Observa que aqui está em centímetro, aqui está em centímetro. As unidades são as mesmas, então vamos dar seguimento ali. Olha, se o período está fornecido em segundo, então a resposta para T1 também será em segundo. 30 sobre T1, R1 sobre T1, vai ser igual a R2, que vale 10 centímetros sobre T2, que vale 40 segundos. Tá bom? Uma moleza, né? Vamos simplificar esses zerinhos, fazer o produto cruzado. Observe que T1, então, será o produto 4 vezes 30. T1 vai ser igual a 120 segundos. Observe o seguinte. O raio aqui vale 10. O raio aqui vale 30. O raio de R1 é 3 vezes maior. O período de 1, 120. O período de 2, 40. Então, o período de 1 também é 3 vezes maior. Que conclusão, então, que a gente tira? Que raio e período estão numa razão direta. Eu vou dizer que raio e período são diretamente proporcionais, visto através dos resultados matemáticos. Vamos a mais uma relação na transmissão de movimentos. Não esqueça que a relação entre raio e período é uma relação direta. Raio e período são diretamente proporcionais. Aumenta o período, aumenta o raio, diminui o período, diminui o raio. Vamos agora relacionar raio com frequência. A relação entre raio e frequência é essa daqui, ó. R1 F1 igual a R2 F2. Eu propus aqui um exercício agora. Observa que aqui é uma transmissão de movimentos por acoplamento. Antes de continuarmos qualquer que seja a parte matemática, você saberia me dizer qual o sentido de giro do raio 2? Observando que o sentido de giro do raio 1 é o sentido horário. Veja bem, quando ocorre transmissão de movimento por acoplamento, sim para a inversão de giro. Se ocorre inversão de giro, 1 sentido horário, 2 sentido anti-horário, SAH, ok? Tudo bem? Agora olha aqui, olha, eu estou dizendo que o raio do disco 1 é de 15 centímetros e o raio do disco 2, 5 centímetros. Digo que
O disco 1 gira com frequência de 4 Hz. Qual será a frequência de giro do disco 2? Vamos aplicar então a relação R1F1 igual a R2F2. R1, 15 vezes F1, que é de 4 Hz. Vai ser igual a R2, o raio da polia 2, que é um raio menor, de 5 centímetros. Observa que o raio da polia 2 é 3 vezes menor. Vamos calcular a frequência da polia 2, F2. Polia ou disco, tá? Aqui nós temos 60 igual a 5F2. 60 igual a 5F2, F2 vai ser igual a 12 Hz. Observe os resultados matemáticos. O raio da polia 2 é 3 vezes menor que o raio da polia 1. Em contrapartida, a frequência da polia 2 encontrada foi de 12. Da polia 1 vale 4. Então, a frequência da polia 2, ou do disco 2, é 3 vezes maior. Observa que o raio diminui e a frequência aumenta. Ou então, se o raio aumentasse, a frequência iria diminuir. Isso indica que raio e frequência na transmissão de movimentos são inversamente proporcionais. O que isso indica então? Se o raio aumenta, a frequência diminui. Se o raio diminui, a frequência aumenta. Vamos então à última relação na transmissão de movimentos, sempre enfatizando a velocidade dos pontos 1 e 2, que nós vimos anteriormente lá na parte conceitual. Os pontos 1 e 2 são aqueles pontos mais externos dos discos das polias, ok? V1, V2, velocidades lineares são sempre iguais. As principais relações, então, raio e período, diretamente proporcionais. Raio e frequência, inversamente proporcionais. E agora também nós temos a relação entre raio e velocidade angular. A relação entre raio e velocidade angular é essa daqui. R1, ômega 1, vai ser igual a R2, ômega 2. Nós podemos até prever se será direta ou inversamente proporcionais. A própria maneira da escrita da relação entre raio e velocidade angular, ela se assemelha à escrita entre raio e frequência. Então, nós podemos prever que raio e velocidade angular serão inversamente proporcionais, mas vamos fazer o seguinte, não vamos conjecturar, vamos calcular matematicamente. O disco 2 transmite movimento através de uma correia para o disco 1 e vice-versa. O disco 2 gira no sentido horário. Eu te pergunto, o disco 1 girará em que sentido? Na transmissão de movimentos por correia, não para a inversão do giro. Isso quer dizer, então, que o sentido do giro da polia ou disco 1 também será no sentido horário. Por correia, não a inversão de giro. Por acoplamento, sim, a inversão de giro. A velocidade angular do disco 1 é de 4 radianos por segundo. Vamos calcular a velocidade angular do disco 2. Observem os raios, R1 vale 8 centímetros, R2 vale 2 centímetros. Aplicando a relação R1 ômega 1, R2 ômega 2, ficará R1 8 vezes ômega 1, que vale 4. Isso vai ser igual a, observa, R1 ômega 1, R2 ômega 2. R2, 2 centímetros, observou também, ó, centímetro. As unidades estão compatíveis, então, se ômega 1 está em radianos por segundo, ômega 2 também resultará em radianos por segundo. 32 sobre 2, a velocidade angular da polia 2 será então de 16 radianos por segundo. Vamos agora complementar. Observa que o raio da polia 1 é 4 vezes maior que o raio da polia 2. 2 para 8, 4 vezes maior. Observa que a velocidade angular
da polia 2 é 4 vezes maior. Então, se o raio aumenta, a velocidade angular não aumentou, a velocidade angular diminuiu, sempre de forma proporcional. Aumenta um, diminui o outro, caracteriza que, então, o raio e a velocidade angular não estão numa proporção direta, estão numa proporção inversa. Então, vamos anotar aqui que raio e velocidade angular são inversamente proporcionais.